go.jus.br. Lá tem uma lista completa com essas alterações. Ele também pode consultar a partir do nome ou mesmo do número do título. Outra opção também é para quem baixou o aplicativo do e-título. Ele também pode consultar o local de votação direto no celular. O repórter Bruno Mendes e o Divino Costa também prepararam uma reportagem sobre essas mudanças e também como estão os preparativos para as eleições, né, aqui em Anápolis. A gente acompanha agora, Tiago. No TRE de Anápolis, o dia começou com a conferência das urnas eletrônicas. Depois que os fiscais checaram caixa por caixa, as urnas foram colocadas em um caminhão e levadas para o batalhão da PM. Até sábado, os policiais vão encaminhar os aparelhos para 115 locais de votação na cidade. Enquanto ocorre a distribuição das urnas, o eleitor também deve se preparar. Para não dar pernada à toa, a primeira dica é conferir com antecedência o local onde você vai votar. Já te adianto que aqui em Anápolis tiveram mudanças em 8 locais de votação. As sessões da Escola Bezerra de Menezes, no centro, foram transferidas para a Faculdade Raízes, também no centro. Quem votava na Escola Municipal Cora Coralina, no Vivian Park, dessa vez vota na Escola Cecília Meireles, no bairro Reni Cury. Os eleitores do Colégio Estadual Oswaldo Francisco da Silva, no Residencial Itamaraty, esse ano votam na Faculdade Fama, na Vila Jaiara. E tem mais mudança. Quem estava cadastrado nas sessões do CEMEI José Epaminondas Roriz, na Vila Fabril, deve votar no Colégio Estadual Adolfo Batista, no mesmo bairro. As sessões da Escola Municipal Professora Francisca Miguel, no Jardim das Oliveiras, agora estão no Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho, no Jardim Goiano. Quem votava no Colégio Estadual Genoveva Rezende Carneiro, no setor tropical, esse ano vota no Colégio Estadual Senador Onofre Quindan, no bairro de Lourdes. Tem mais. Os eleitores das sessões da LBV, no Santo André, dessa vez estão cadastrados no CEMEI Jandira Bretas, na Vila João Luiz de Oliveira. Por fim, as sessões da Escola Alegria de Saber, na Vila Santa Maria de Nazaré, foram transferidas para a paróquia Davi Jerome Barcoque, no mesmo bairro. Além de acertar o endereço no dia de votação, o TRE lembra o que é preciso levar no dia da eleição. Anota aí. Tem que comparecer na sessão eleitoral de máscara, é obrigatório o uso da máscara. A gente solicita que leve uma caneta e tem que levar um documento com foto, que pode ser o e-título, se tiver foto, ou um documento oficial, carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho ou carteira profissional. Pois é, além do site do TRE, onde você pode conferir o local de votação, aqui em Anápolis também tem um número de WhatsApp, é o 62 3324 3537. Repetindo, 3324 3537, o código de área é o 62. Então, não deixe para a última hora, consulte logo aí o seu local de votação para não ter problema no domingo. Tiago, volto com você. Fazer isso bem antes, né, Emerson? Obrigado por sua participação. O Emerson passou o número do WhatsApp da Justiça Eleitoral. Agora eu quero passar o nosso. 62985455555. É por ele que você pede abraço aqui no Jornal Anhanguera. E eu já tenho um monte. Boa tarde, Tiago. Manda um abraço para minha filha Nicole de Catalão. Tá aí o abraço, minha querida. Tiago, aqui é a Maria Gabriela de Rio Verde. Estamos sempre acompanhando o Jornal Anhanguera. Manda um beijo para minha avó Maria Aparecida e para minha mãe Luciana. Tá aí, beijão para as duas. Ei, Tiago, manda beijo para nós aqui em Catalão. Eu me chamo Marli, adoro te ver diante das câmeras. Você é um excelente jornalista. Obrigado, minha querida. Abraço para você. Luciana de Catalão. Oi, Tiago, tudo bem? Gosto muito de ver o jornal. Você é muito divertido. Manda um abraço para minha mãe, Dona Maria, de 72 anos. Eu sempre fico querendo conhecer as pessoas. Manda foto. Abraço, minha querida. Olha, a gente tem te mostrado que voltou a chover forte em várias regiões, né? Olha só esse registro que vem de Goianésia. A chuva de ontem à tarde deixou estragos em uma lavoura de seringueira. Várias árvores caíram com a força do vento. O telespectador também mandou para a gente essa foto para mostrar a chuva de granizo. Pensa só em muitos estragos. A gente consegue ver aí nos registros enviados então pelo nosso telespectador. Falando em chuva, será que vem mais por aí ou não? Tem a previsão do tempo agora. Sexta-feira de tempo fechado e previsão de mais chuva forte em Goiás. No norte, a máxima para hoje é de 37 graus. No oeste, 36.
No centro vai de 18 a 31 graus. No sudoeste não passa de 30, a mesma máxima registrada no leste do estado. Para o sul, máxima de 31 graus. O volume de chuva está maior em todas as regiões. No sul, deve chover 30 milímetros nesta sexta. Mais chuva também no sudoeste, com 25. Em Jataí, deve chover 15 milímetros com umidade em 50%. Em Catalão, também chove bem, 25 milímetros e máxima de 29 graus. Em Lusiânia, varia de 20 a 30 graus, com 8 milímetros de chuva. Itumbiara, no sul do estado, deve chover 10 milímetros, com temperatura máxima de 31 graus. Deixa eu mudar de assunto agora para te contar que a polícia conseguiu recuperar 10 cabeças de gado que foram furtadas em 2 fazendas de Catalão e Urutaí. Os animais foram encontrados numa fazenda em Cristalina. A operação é uma continuidade de um trabalho que foi realizado no fim de semana e que já havia recuperado outros 34 animais ali na mesma região. O gado apreendido foi levado para Catalão e já foi entregue para os donos. Ninguém foi preso. 2 homens foram presos em Catalão, suspeitos de furto e receptação de fios de cobre. De acordo com a polícia, o material foi levado de uma mineradora da cidade. Os suspeitos são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para a multinacional. A dupla estava com quase 100 quilos de fios de cobre. O mais jovem, responsável pelo furto, não foi pego em flagrante. Ele pagou fiança e foi liberado, e o outro foi encaminhado para a cadeia e deve responder por receptação. Nós entramos em contato com a mineradora Semoc, mas a assessoria não retornou os nossos e-mails. Voltando a falar sobre eleição, porque em Rio Verde as eleições vão contar também com reforço policial. Pelo menos 150 militares vão fiscalizar o pleito no domingo. Vai ser o momento da população escolher os novos governantes. É o futuro de 240 mil habitantes em jogo. Garantir o avanço da economia e melhorias na 4ª maior cidade de Goiás são os desafios do próximo prefeito. O político que ganhar, ele tem que pensar mais na sociedade no geral, né? Melhorias para a cidade, melhorias na infraestrutura. A Polícia Militar montou um esquema para garantir segurança das eleições em Rio Verde. Também teremos aqui a Polícia Federal, o nosso serviço de inteligência, teremos aqui também apoio da Polícia Civil local. Já temos uma central de flagrante que vai funcionar lá na delegacia mesmo. Aquelas ocorrências que foram surgindo durante o pleito, será encaminhado imediatamente, onde vai ser autuado, né, ou ser feito o TCO ou um procedimento de flagrante. Os 132 mil eleitores de Rio Verde vão escolher o prefeito que vai governar a cidade nos próximos 4 anos e 21 vereadores. São 280 candidatos à Câmara e 5 à Prefeitura. Clailton Filho, do PSDB, é o candidato mais jovem na disputa pela Prefeitura de Rio Verde. O estudante de odontologia tem 21 anos. Cristiano Quintino, do Partido Avante, trabalha com publicidade. O candidato tem 44 anos e já foi candidato à Prefeitura de Rio Verde. O médico Dr. Osvaldo, do MDB, tem 37 anos. Trabalha como diretor técnico de um hospital particular da cidade. Paulo do Vale, do DEM, é o atual prefeito de Rio Verde e tenta a reeleição. O médico, de 60 anos, é também produtor rural e empresário. Candidato pelo PT, professor Vavá, é advogado. Para concorrer à eleição, se afastou do cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás. A gente tem a oportunidade de 4 em 4 anos de estar pensando bem, ir no domingo lá, votar certinho, pensando no bem geral de todo, principalmente na nossa cidade. Voto é consciente, né? E as autoridades também vão ficar de olho nos crimes eleitorais. Mas você sabe o que é considerado um crime eleitoral? Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo de Rio Verde com o repórter Arildo Palermo. Vai explicar tudinho, né, Arildo? Boa tarde. Olá, Thiago. Boa tarde a você e a todos que nos assistem nessa sexta-feira. Menos de 48 horas para começar as eleições por todo o estado. É importante da gente falar sobre crimes eleitorais. O que pode, o que não pode no dia das eleições. Para falar sobre isso, a gente veio aqui em frente ao Ministério Público de Rio Verde conversar com o promotor eleitoral, doutor Márcio Toledo. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Jornal Agora, primeira edição. O que configura um crime eleitoral? Como eu faço para identificar esse tipo de prática? Boa tarde. Os crimes eleitorais são verificados no dia das eleições também. É comum, durante esse processo eleitoral,
que sejam identificadas condutas como o derramamento de santinhos por parte de candidatos, aqueles famosos sujões que no dia das eleições jogam material de campanha nas ruas. É comum verificar alguns candidatos ou correligionários pedindo voto, fazendo boca de urna, isso também caracteriza crime. É comum verificar transporte irregular de eleitores, o que também é vedado pela legislação. Temos visto, ultimamente, uma prática recorrente de quebra do sigilo de voto. Algumas pessoas, quando comparecem na urna, frente à urna eletrônica, fotografam o seu voto e depois divulgam em redes sociais e acham que isso é lícito. Não é uma conduta vedada, inclusive para o eleitor. Ele pode até divulgar em quem votou, mas não pode, obviamente, fotografar o seu voto para depois divulgar isso em redes sociais. São exemplos de condutas ilícitas e que são combatidas pela Justiça Eleitoral e podem acarretar consequências criminais para aqueles que descumprirem essas vedações. Doutor, bem rapidinho, se eu me deparar com crime eleitoral, como eu faço para denunciar? Olha, o eleitor ou qualquer pessoa deve procurar as autoridades responsáveis pela fiscalização do processo eleitoral. O Ministério Público Eleitoral estará de plantão, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e também a Justiça Eleitoral. São todos órgãos competentes para fazerem o combate a essas práticas ilícitas. Doutor Márcio Toledo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Agora, primeira edição. Tiago, realmente a gente espera que agora no domingo tudo corra bem, as eleições sejam tranquilas e nenhum crime desses seja praticado. Volto com você aí no estúdio. Vamos torcer para isso, viu, Arildo? Obrigado, agradeço também ao seu entrevistado. Por causa da pandemia, as eleições desse ano estão bem diferentes, você está acompanhando, né? Um protocolo de segurança foi adotado para evitar a contaminação de quem vai votar no domingo. Deixa eu voltar agora com o Emerson Ferreira, tem outros detalhes dessa história para a gente. Ei, Emerson, com você outra vez. Pois é, Tiago, novamente falando aqui de Anápolis, é a seguinte situação. Uma das orientações para essa eleição é para quem tiver com sintomas de Covid-19, como febre, não vá votar. E também quem foi diagnosticado com Covid essa semana ou semana passada, também não vote e faça justificativa. Quem vai tirar essas dúvidas, como é que vai funcionar essa questão, é a Patrícia Mello, que é chefe de cartório. Patrícia, boa tarde. Quem não for votar por causa da pandemia, por causa da Covid, como é que pode justificar depois? Boa tarde. Quem não for votar, tendo em vista a pandemia, ele pode acessar o site do TSE no sistema Justifica ou utilizar o próprio aplicativo e-Título e nos apresentar essa justificativa informando qual o motivo que não foi votar. O que houve de mudança dentro da sessão por causa da pandemia? Quais foram essas alterações? A principal alteração foi que não utilizaremos o sistema biométrico. A identificação será apenas por documento, com foto. Então, o eleitor ele tem que comparecer à sessão eleitoral utilizando um documento com foto, que pode ser também o e-título. Questão da caneta também, orientação para cada pessoa levar a sua própria caneta? Sim, como não teremos a biometria, a assinatura é obrigatória. O eleitor tem que assinar no caderno de votação, motivo pelo qual a gente pede que o eleitor compareça portanto sua caneta. Questão dos idosos também, está sendo aconselhado que eles votem na parte da manhã, mas eles também podem votar à tarde? Como é que vai funcionar? Sim, esse horário de manhã, de 7 às 10 horas da manhã, ele é preferencial para os idosos e também para os eleitores que pertençam a um grupo de risco e queiram votar, mas ele não é exclusivo. Então, o eleitor que queira votar nesse horário pode sim comparecer à sessão eleitoral. Como é que vocês vão fazer para controlar as filas? É importante também que cada pessoa respeite o distanciamento, né? Sim, nós colocaremos no chão adesivos para que seja mantido o distanciamento e temos apoio da Polícia Militar, que nos locais de votação no município de Anápolis deixará 2 policiais militares para que controle o fluxo de pessoas. Ok, Patrícia, muito obrigado pelas suas informações. Tiago, aí ficam todos esses cuidados e a gente espera então que as eleições de domingo sejam feitas aí em segurança. Cada um deve fazer sua parte. Volto com você. E a gente, inclusive, Emerson, faz questão de reforçar algumas dicas, algumas orientações. Pode até parecer repetitivo, mas é muito importante que você, eleitor, vá votar bem consciente. Obrigado por sua participação, Emerson. Um abraço. Menina, a gente conversou tanto, ainda não foi para o intervalo, vai ser agora. Intervalinho comercial, 12h53. A seguir, ainda dá tempo. Eleitores ainda podem ser mesários voluntários na votação de domingo. Olha, tá fora da cidade onde vota? A Gabi reforça como faz para justificar a ausência. Se por algum motivo você não puder votar nesse domingo, você tem que justificar a sua ausência. E isso pode ser feito nesse ano também pelo seu celular, usando o aplicativo e-Título,
que é da Justiça Eleitoral. Se por algum motivo você não tiver acesso à internet, essa justificativa da ausência no dia da votação também pode ser feita em qualquer sessão eleitoral. Mas fique de olho no prazo, é até 14 de janeiro. Valeu, Gabi. A gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da Avenida Universitária, região oeste de Rio Verde. Por lá, temperatura na casa dos 28 graus. Fica por aí.